ontem, por alguns problemas, não consegui fazer um vídeo ontem falando desse grande jogo do Santos hoje contra o Grêmio lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, no estádio do Juventude, já que o Grêmio não pode jogar no seu estádio por motivos de suspensão, aquelas coisas que a gente já sabe do futebol. Mas estou agora aqui para falar um pouquinho das notícias do Santos, que são muitas notícias. O Santos que já está de patrocínio novo com a Blaze, não é mais a PixBet, agora já é novo patrocínio, um negócio melhor para o Santos, claro, você sempre tem que procurar coisas melhores, né? Tivemos também ontem a vitória do Sub-17 do Santos, 3-0 no gols de Matheus Xavier, gols de Matheus Xavier, Matheus Lima e Lucas Meireles. O Santos que jogou contra o Jabaquara e acabou vencendo na estreia do Campeonato Paulista Sub-17. E tivemos também, esse jogo é pelo grupo 14, Sub-17. E tivemos o Sub-20 jogando contra a Mauaense, lá em Mauá, e o Santos vencendo por 2-0, gols de Cauã Ferreira e Enzo Monteiro. Olha, outro boliviano aí. Ele que teve cirurgia, que estava afastado, mas já está voltando e voltando em alto nível. Fazendo gols. Fazendo gol. Esse jogo foi válido pelo grupo 13, estreia também do Santos no Campeonato Paulista. E hoje a estreia do Santos, o Santos grandão, lá no Alfredo Jaconi. O Santos que teve aquela boa vitória no meio de semana contra o Botafogo, deixou o torcedor santista um pouco mais animado com aquilo que o Santos vinha apresentando, e a gente fica agora nessa expectativa como que vai ser o Santos nessa estreia do Campeonato Brasileiro. É um jogo pesado, é um jogo difícil, todos nós sabemos disso, mas há sempre a esperança o que vai ser o Santos. Já que ontem eu ia fazer até um vídeo dando o meu pensamento que pode ser esse Campeonato Brasileiro, mas não consegui fazer. Como eu tinha feito ontem, eu ia falar que para mim, os grandes, talvez os 3 maiores favoritos, no meu modo de ver desse campeonato, seria Flamengo, Fluminense, e joguei o Atlético Paranaense nesse pacotinho lá no alto. Teve alguns que falaram, mas e o Palmeiras e o Atlético Mineiro? Olha, cada um tem suas opiniões, cada um tem seu jeito de pensar. O meu jeito de pensar hoje, no início de um campeonato brasileiro, seria esse daí. Seria Flamengo, se ele se organizar, para mim, na minha opinião, é o grande favorito para papar o Campeonato Brasileiro. E vem o Fluminense, depois que o Fernando Diniz deu essa ajeitada no Fluminense, quem sabe aí lá o Fluminense possa sim surpreender também nesse campeonato. E tinha posto os meus rebaixados, times que iam ter dificuldades dentro do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá. Goiás e o Cuiabá levaram cacetada ontem e o Botafogo e o Bragantino venceram. Mas tudo isso é só opinião de um torcedor. E coloquei, como em todos os campeonatos tem a surpresa, tem aquele time que surpreende, eu coloquei o meu Santos como poderá ser uma surpresa deste Campeonato Brasileiro. Já que muitos não dão nada ao Santos no momento, a gente fica naquela expectativa, principalmente agora, com esse Santos, com as contratações que foram feitas, as apostas nos jogadores do Água Santa, e sem contar também os jogadores que eu sempre falei aqui no vídeo, que os jogadores que estavam no departamento médico eram os grandes reforços do Santos. Joaquim, Soteldo, o Lucas Braga, que ainda está lá, ainda não saiu, mas eu vejo assim um Santos
talvez mais forte do que o Santos do Campeonato Paulista. E a gente vai ficar aí nessa expectativa. Tomara que eu esteja certo, tomara que eu esteja com um pensamento certo e esse Santos surpreenda sim dentro deste Campeonato Brasileiro. Mas tem que começar bem, jogando bem, fazendo boas partidas para dar confiança também para o torcedor santista e principalmente para os jogadores que vão entrar dentro de campo. É o que a gente fica na expectativa aí. O jogo que será às 18 horas e 30 minutos, outra vez lá no Alfredo Jaconi, o Santos que deve entrar com João Paulo, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Lucas Lima e Dodge, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Daniel Ruiz. Deve ser mais ou menos ou o mesmo time que jogou contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. O Grêmio que deve vir com Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa, Vilha Sante, Bitelo, Natan, Cristaldo, Aelaí, Vina e Soares. Deve ser esse o time do Grêmio. Vejo o Santos, sim, com grandes perspectiva boa para esse jogo, sim, lá contra o Grêmio. Vejo o Santos saber um time bem escalado, Odair Helma saber mexer no time. Eu vejo o Santos, sim, com boa chance de fazer um grande jogo com o Grêmio e de repente surpreender o Grêmio lá e trazer até uma vitória lá do Rio Grande do Sul. É o que a gente vai ficar esperando, que a gente vai ficar torcendo para que isso aconteça. Vai apitar o jogo o Wilton Pereira Sampaio, é FIFA, ele é de Goiás, e no VAR, Rodolfo Tosques Marques, ele é do Paraná. Esse pessoal é muito importante. Se a gente lembrar o que aconteceu com o Santos no início do Campeonato Brasileiro passado, a gente poderia dizer, tiraram o Santos da Libertadores. Tiraram o Santos da Libertadores. Então, o Santos tem que ficar muito atento com a arbitragem, principalmente no início desse campeonato, porque não podemos ver os mesmos erros que aconteceu no ano passado, em jogos contra o Fluminense, jogos contra o Internacional, jogos com tantos que o Santos perdeu, deixou de ganhar vários pontos. E aquilo, eu já fiz um vídeo aqui falando que aquilo, apesar de todos os problemas que teve o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, deixou de ir para uma Libertadores, talvez porque dos erros da arbitragem, que isso não é bom para o Campeonato Brasileiro, que ontem já teve vários jogos e jogos muito importantes, jogos muito bons, que é o que vai ser esse Campeonato Brasileiro. Acredito que vai ser um campeonato forte e quem sabe que o meu Santos vai estar forte também para poder disputar e quem sabe disputar lá para a ponta, lá para cima. É o que a gente vai ficar torcendo e esperando que possa acontecer com o nosso Santos. Depois do jogo, a gente vem falando o que a gente achou, o que a gente viu do jogo e dando novas opiniões, ou quem sabe, alegre, quem sabe, vamos torcer. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.